Reviravolta na punição de Bruno Henrique do Flamengo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Bruno Henrique foi punido com 12 partidas de suspensão e R$60 mil em multa. O jogador foi julgado nesta quinta e o clube deve recorrer. O Flamengo tenta um efeito suspensivo para poder contar com um atleta até a sentença final. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. O Flamengo também volta a trabalhar agora à tarde, né? O time vai ter que lidar com a condenação do Bruno Henrique pelo STJD. Bruno Henrique participou do julgamento de maneira remota. A presença do atacante na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não era obrigatória. Ele acompanhou 4 das 7 horas da sessão, escolheu não responder às perguntas e fez um breve pronunciamento. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Bruno se retirou em seguida. Por 4 votos a 1, a primeira comissão disciplinar do STJD condenou o jogador do Flamengo a 12 jogos de suspensão e pagamento de multa no valor de R$60 mil. Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a pena deve ser cumprida na mesma competição em que ocorreu a infração, neste caso, o Campeonato Brasileiro. Sendo assim, Bruno Henrique está livre para jogar na Libertadores. Ele foi julgado por envolvimento num esquema de manipulação em jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. A comissão considerou que Bruno Henrique forçou um cartão amarelo e beneficiou apostadores na partida contra o Santos, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A defesa de Bruno Henrique e o Flamengo vão recorrer. O clube também vai entrar com um pedido de efeito suspensivo para que ele jogue normalmente até que o recurso seja analisado. Além do atacante, 4 apostadores foram julgados. Todos eram jogadores amadores na época, entre eles Vander Nunes Pinto Júnior, irmão de Bruno Henrique. Em novembro do ano passado, o STJD tinha arquivado a denúncia, mas em abril deste ano, a Polícia Federal indiciou Bruno Henrique e outras 9 pessoas por fraude esportiva. A polícia transcreveu conversas de celulares apreendidos. O atacante do Flamengo teria informado ao irmão, Vander, que tomaria um cartão amarelo no jogo contra o Santos. A partir daí, Vander e outras pessoas apostaram que ele seria advertido na partida. Ainda não há uma data para que o caso seja julgado na Justiça Comum. Voltando a falar então do caso do Bruno Henrique, punido com 12 jogos de suspensão pelo STJD e mais uma multa de R$60 mil. É complicado a gente avaliar, assim, essa parte jurídica, né? Poxa, foi justo, não foi justo, ainda cabe recurso, mas te surpreendeu, Vene, essa sentença? Eu acho que quando fala em banir do futebol, acho muito duro. Eu tenho uma certa dificuldade para avaliar, 12 jogos é muito, pouco. Qual é a sua visão? Você ficou surpreso, esperava uma situação pior, melhor? Vamos lá, Flavinho. Acho que banir do futebol ninguém imaginava isso porque não era uma das penas. Forte, a pena máxima era até 2 anos, 720 dias. E no artigo que... Mas aí para um cara que está em final de carreira com a idade, 720 dias é praticamente... né? Enfim, era a pena máxima. Exatamente. Certo. Mas assim, querendo ou não, ele teria a chance de retornar à carreira dele se ele tomasse a suspensão máxima de 2 dias. Dentro do artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima, que era 12 jogos a pena mínima e 24 jogos a pena máxima. E ele acabou pegando a pena mínima. Eu vou ser bem sincero, eu como leigo, eu imaginava algo mais firme, uma pena maior. Mas depois que eu converso com as pessoas que entendem do assunto, advogados, você começa a entender que não foi nenhum absurdo. Dentro daquele artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima. E ponto. É isso. Não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar assim, foi injusto, foi justo. Quem sou eu para dizer isso? Primeiro, eu não sou advogado. Eu sou um jornalista esportivo que eu procuro informações, procuro entender o máximo possível para chegar aqui na frente das câmeras e comentar. Agora, o que eu tenho de informação o Flamengo não gostou nem um pouco, tanto é que vai recorrer
e vai tentar ter uma pena menor, ou melhor, não ter pena, né? Porque assim, muitas pessoas precisam entender isso. Ah, Vene, se o Flamengo recorrer a essa decisão do STJD, a pena pode aumentar? Não, se o Flamengo recorrer, não. Mas se a Procuradoria recorrer, a pena pode aumentar. E como o Flamengo sabe que a Procuradoria vai recorrer, porque eles já falaram isso lá após a audiência no STJD, o Flamengo também vai recorrer. Até para ser uma forma de se defender, sabe? Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer, como você bem mencionou na nossa transição, ainda tem pedido de efeito suspensivo. Então, de fato, nesse momento, ele vai cumprir os 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Tá, você que jogou dentro de campo, viveu esse lado do jogador, quando você escuta um caso desses, de uma possível punição que pode praticamente acabar com a carreira do jogador, quando você vê um cara como o Bruno Henrique, que tem até uma ficha assim limpa, né, dentro do futebol, você fica mais com pena assim do jogador, se colocando no lugar dele, pô, ele vai se prejudicar, acabou que ele quis ajudar um primo, tá errado, ninguém tá falando aqui que o Bruno Henrique acertou. Mas às vezes você fica pensando no lado pessoal também do atleta, Flavinho, acaba antes tendo do a carreira Tartar comentar, abreviada. eu só posso trazer só mais uma informação que eu acabei tudo aqui, Vene. acabei esquecendo. Fala. O que um advogado me explicou foi o seguinte, Vene, apesar dos indícios, ali no processo não tem nenhuma prova cabal que de fato o Bruno Henrique cometeu crime, sabe? Então não tem nenhuma prova contra o Bruno Henrique, tem indícios, que na parte da justiça é totalmente diferente. Ter algo cabal e ter indício. Então é só para as pessoas entenderem a diferença um pouquinho. Desculpa, E aí, Tartar. Tartar, como é que você vê esse caso, assim? Você vê o lado do jogador, se coloca na posição do cara, mas tem que ter punição, tá errado o que ele fez, né? Sem sombra de Os dúvida. indícios mostram, né? Os indícios mostram, né, que ele realmente cometeu algum delito, né, dentro disso, dessa situação, dessa questão, e tá aí sendo julgado, né? A justiça está tentando buscar fazer a justiça, né, a parte que ele cabe. Agora, a minha parte como ex-jogador, a gente fica triste, né, não somente com o Bruno Henrique, mas entre outros jogadores também, que a gente vê tendo esse tipo de problema, esse tipo de questão. Muitos jogadores brasileiros, né, nesse formato, tendo esse tipo de problema, tendo essas acusações, alguns já conseguiram se livrar delas, outros foram punidos, outros foram banidos, mas foi uma mudança que houve dentro do futebol. E isso vem acontecendo do time menor ao time maior. Então a gente fica triste, mas a gente pede para que tenha realmente uma correção, porque o futebol não merece isso, né? Então que possa ter um final feliz aí para o Bruno Henrique. É lógico, é um jogador que todo mundo gosta, né? Um cara que eu não sou amigo pessoal, mas já busquei informações e todo mundo só fala bem, todo mundo só elogia ele. A gente vê que é um cara super humilde, né? Então que banido não seja. 12 jogos também é bastante coisa, mas eu acho que se for uma forma de correção, que pare por aí, que não aumente ainda mais essa pena. É isso, gente! Boa atuação da seleção brasileira, bela vitória. O Luiz Henrique jogou muita bola, na minha opinião, foi o grande destaque. Eu acho que isso aí é unanimidade, né? O grande destaque, melhor em campo, não sei se vocês concordam, pra mim foi o Luiz Henrique, mas vamos falar de outros destaques também. Vene Casagrande, Tartar, tá na área, derrubou é pênalti, nosso amigo aqui presente mais uma vez. Gostaram? Mas eu vou começar pelo convidado, Vene. Especial, já é da casa, né, Tartar? E aí, tá nessa também? Luiz Henrique foi o grande destaque. Depois, quem que você gostou? Como é que achou a seleção brasileira de uma forma geral, Tartar? Boa tarde oficialmente aqui mais uma vez. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, meu amigo. Grande Tartar. Tamo junto. A nossa seleção brasileira teve grandes destaques, né? A gente pode destacar realmente com mais brilho, vamos dizer assim, né? Aquilo que o futebol brasileiro melhor sempre teve, né? Que é a chegada do nosso Luiz Henrique, da forma com que ele parte pra cima, driblador, ousado, né? Um contra um, traz realmente forte, aquela alegria do futebol brasileiro. Mas a gente também tem que destacar o do Estevão, né, que fez o primeiro gol da partida e fez o seu primeiro gol, sendo o segundo jogador mais jovem a vir a marcar, né? Então tudo isso tem grandes nomes. A boa volta do Paquetá jogou muito bem depois de tudo que passou, né? Foi muito bem lá na Premier League, chegando aqui na seleção brasileira também, marcando o gol com 40 segundos. Então a gente viu realmente um show de futebol com um destaque total e
a terceira partida da seleção brasileira no comando do nosso treinador, do nosso mister, sem sofrer gols. Isso também é de muita importância. Primeira vez nas eliminatórias, né? O italiano, a gente sabe que tem a tradição, o treinador italiano é um cara versátil, Ancelotti, a gente falar que ele tem característica ali do futebol italiano que é mais fechadinho, mas mal ou bem, a gente tem que ressaltar esse ponto. 3 jogos sem sofrer gol a seleção. Vene, Luiz Henrique foi o grande destaque para você, logo em seguida vem quem? Vem Paquetá, vem Bruno Guimarães, quem mais que você gostou da seleção? O João Pedro não fez gol, mas se movimentou bem. Fala, meu amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Tartar. Bem-vindo novamente ao nosso programa. Vamos lá, para enriquecer esse debate aqui, eu vou trazer alguns números, alguns fatos. Como bem mencionou o Tartar, a seleção brasileira, desde a chegada do Ancelotti, não sofreu gol, que era um grande problema da seleção brasileira pós-Copa do Mundo. A seleção brasileira, na partida de ontem, deu 41 toques dentro da área da seleção chilena. E a seleção chilena deu apenas 1 toque dentro da área da seleção brasileira. Então é óbvio que se eu tivesse que eleger o melhor em campo, talvez seja de fato o Luiz Henrique. Mas pós Luiz Henrique, eu não vou eleger nenhum outro jogador. Eu vou eleger o coletivo da seleção brasileira, que inclusive, na minha concepção, pós-Copa do Mundo, vive o seu melhor momento em todos os sentidos, dentro e fora de campo. E quando eu falo fora de campo, hoje a gente tem um treinador que é extremamente corajoso. Ele é corajoso ao deixar um jogador fora da lista de relacionados, de convocados, que é o caso do Neymar. Ele é corajoso até mesmo, se precisar, deixar o Vinícius Júnior entre os reservas, e isso, inclusive, é um bom recado para o Vinícius Júnior, que ele, se ele não abrir o olho... Não tem intocável, né? Não tem intocável. Se ele isso. não abrir o olho, ele vai perder a vaga titular nessa seleção brasileira. Porque, além de você ser bom jogador, você também precisa ajudar na parte tática. E a gente sabe que um dos defeitos do Vinícius Júnior é justamente esse, lá no Real Madrid, que ele é muito criticado por isso. Ele não ajuda na recomposição defensiva. Então, Flavinho, o grande destaque para mim foi o coletivo da seleção brasileira. E eu estou extremamente animado. Eu não estou aqui querendo dizer que a seleção brasileira agora vai ganhar a Copa do Mundo. Eu só estou querendo dizer que o torcedor brasileiro pode ter noção de que a seleção brasileira agora está no caminho certo. O que eu mais lamento é, talvez seja tarde demais. Se o Ancelotti tivesse chegado um pouquinho mais cedo, para ter um tempo maior de preparação, a chance de você brigar por uma Copa do Mundo é muito maior. A grande verdade, Flavinho, você quer saber a verdade? Se a seleção ganhar a Copa do Mundo, tudo valeu a pena. Se perder a Copa do Mundo, nada valeu a pena. Então a gente está debatendo aqui o sexo dos anjos, porque a seleção brasileira tem que estar bem naquele mês da Copa do Mundo. Eu acho que com o Ancelotti tem tudo para estar bem nesse mês da Copa do Mundo. Agora, se vai ganhar a competição novamente, aí é muito cedo para dizer. Ganhar uma Copa do Mundo é complicação. 24 anos que a seleção não ganha, a gente reclamava aqui de treinador, acho que agora o Brasil está bem em relação a técnico, não dá nem para a gente questionar a qualidade e o conhecimento do Ancelotti, mas ainda vejo a seleção abaixo de Argentina, Espanha, França e Portugal. Também, agora eu comecei elogiando, mas agora eu vou dar as pancadinhas. Mas antes a enquete, para você participar aí de casa, o desempenho da seleção convenceu? Sim, rumo ao Hexa, 60%. Não, tem que melhorar, 40%. O momento é bom, a gente juntando esse recorte aí dos 3 jogos, a seleção não perdeu, não sofreu gol, mas Tartar jogou contra quem, Tartar? Esse time do Chile, que era o último colocado nas eliminatórias, veio com uma equipe alternativa, com muitos jovens, muitos garotos. Não pode tirar o mérito da seleção brasileira, mas ainda para mim é uma incógnita de como esse time vai se comportar contra uma Argentina, falando só de sul-americano, contra uma Colômbia. Aí eu lembro aqui com o Fernando Diniz, ganhou os 2 primeiros jogos contra Peru e Bolívia e foram aquelas séries, vários elogios, agora o Brasil vai. E quando pegou adversários mais difíceis, teve dificuldade. Até que ponto essa boa atuação está ligada à fragilidade do adversário? Ou até que ponto você viu coisas concretas ali que o Brasil está realmente mostrando uma evolução, Tartar? Bom, Vinic, nós sabemos que essa seleção chilena realmente é uma seleção abaixo tecnicamente, né? Não teve muito, não deu muito trabalho à nossa seleção brasileira, mas o ponto positivo de tudo isso é o seguinte, nós podemos ver um time com 2 linhas baixas, jogando praticamente com uma linha de 5, e a gente pode ver esses grandes nomes, esses grandes destaques, né? Esses extremos de velocidade, de muita habilidade, e jogadas assim num espaço muito curto. Então tudo isso eu acho que fortalece muito, principalmente o grupo,
porque apesar de não ser uma seleção forte, a gente pôde ver um coletivo de forma amistosa, né, realmente ter grandes nomes, grandes destaques, com boas jogadas, né, com boas triangulações. A gente vê que realmente estão arrumando a casa, que realmente tem algo bom vindo aí. Eu sou daqueles torcedores esperançosos, então assim, eu acredito que a gente tem um material humano realmente muito diferenciado e do jeito que tá, eu concordo aqui com a enquete também. E já mudou, tá? A gente já fica... Já vai mudando, é dinâmica. Animado, a gente fica animado, Rapaz, olha só, eu não sei se influenciaram pelo meu comentário, se eu botei água no chope da galera aí. Aí a enquete já virou ali. Sim, rumo ao Hexa já não é maioria, 42,9%. Não, tem que melhorar, 57%. Levanta a moral da seleção agora, vê nenhum outro ponto. Ele tá achando esse formato com 4 atacantes, só 2 volantes, assim que atuou nos últimos jogos, deu certo. Dá para jogar assim contra um adversário que vai exigir mais defensivamente da seleção? Pegar uma Argentina com Bruno Guimarães e Casemiro só ali na contenção, que nem loucos ali no meio de campo? Ô Flavinho, quando a gente fala 4 atacantes, parece até que é um esquema kamikaze, mas a gente precisa analisar também as características desses 4 atacantes. São atacantes que ajudam demais na recomposição e foi justamente a minha, entre aspas, crítica ao Vinícius Júnior. Por exemplo, o Martinelli, que jogou na ponta esquerda, ele ajuda demais na marcação. Ele recompõe muito também. A ponta direita também recompõe bastante. Por exemplo, o Luiz Henrique, quando entrou, ele faz esse trabalho também. Todos os jogadores fazem esse trabalho. Então, não são 4 atacantes de ofício. O próprio João Pedro, que ele mesmo mencionou isso na entrevista coletiva, que não existe mais esse 9 fixo. Pelo contrário, o 9 ele tem que ser móvel. Inclusive, a gente entra até naquele debate do Pedro, Felipe Luiz. O 9 ele precisa ter essa característica, ajudar também na recomposição defensiva. Então, não é um esquema 4-2-4 com 4 atacantes parados lá na frente. Não, são 4 atacantes que ajudam demais na recomposição defensiva. E olha, eu vou trazer alguns argumentos para tentar melhorar a nossa enquete aqui. Eu entendo o nível do adversário, eu entendo demais. O adversário, de fato, é o mais fraco das eliminatórias da Copa do Mundo. Só que a seleção brasileira soube tirar proveito desse adversário fraco. Vamos lá, o primeiro gol da seleção, 10 jogadores tocaram na bola. Apenas o Wesley não tocou. O goleiro Alisson tocou na bola. Ou seja, foi um gol muito bem trabalhado. Foi algo treinado. Lá no primeiro turno, quando era o Chile e que já estava vivendo um péssimo momento, inclusive com muitas críticas, o Dorival Júnior, na ocasião, treinador da seleção brasileira, ganhou na Bacia das Almas, com um gol no finalzinho, jogando extremamente mal. Então, assim, eu acho que não dá para tirar o mérito da seleção brasileira por conta do adversário. Eu entendo que foi um treino de luxo, aberto à torcida, um jogo, um oba-oba, jogo de despedida, só que a seleção brasileira, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, tirou proveito dessa situação e mostrou que está no caminho certo, que está evoluindo. Eu concordo com a enquete, ainda tem muita coisa a evoluir, mas vamos lá. Jogada aérea defensiva melhorou bastante, inclusive a ofensiva também melhorou. Então, tem muito ponto a favor, muito ponto a elogiar. Eu acho injusto, com o próprio treinador, tirar o mérito do bom trabalho que ele vem fazendo nesses 3 apenas jogos por conta do adversário. O Flamengo na atualidade. Um gigante em ascensão, o Flamengo é um dos clubes mais emblemáticos do futebol brasileiro, com uma história repleta de conquistas e momentos memoráveis. Fundado em 1895, o clube carioca ostenta uma legião de fãs apaixonados e uma enorme influência dentro e fora do Brasil. Nos últimos anos, o Flamengo tem se destacado não apenas pelo seu elenco estelar, mas também pela sua presença de peso no cenário internacional. No ano de 2025, o Flamengo segue sendo uma das equipes mais competitivas do futebol brasileiro, ocupando um lugar de destaque no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América. Além disso, o clube tem se fortalecido com novos investimentos, contratações estratégicas e um trabalho sério de gestão e planejamento. Neste artigo, vamos explorar o momento atual do Flamengo, seus destaques, desafios e perspectivas para o futuro. O Flamengo na temporada 2025 e em 2025, o Flamengo está em mais uma temporada de alto nível, com uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro. A equipe tem mostrado um futebol envolvente e eficaz, sendo uma das principais candidatas ao título nacional. No entanto, o torneio está repleto de adversários qualificados, como Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo, o que torna a disputa ainda mais acirrada. No contexto internacional, o Flamengo segue seu caminho vitorioso na Copa Libertadores.
Com um elenco recheado de estrelas e um jogo coletivo bem estruturado, o time se destaca como um dos favoritos para conquistar o título continental. O histórico recente de títulos, incluindo as edições de 2019 e 2022 da Libertadores, coloca o Flamengo como um dos maiores clubes da competição e a torcida espera mais uma grande campanha em 2025. Além disso, o Flamengo também tem se saído bem nas outras competições em que participa, como a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, em que continua demonstrando sua força e superioridade dentro do estado do Rio de Janeiro. O treinador e a filosofia de jogo. O comando técnico do Flamengo em 2025 está nas mãos de um treinador que sabe exatamente como extrair o máximo dos jogadores. O atual técnico tem implementado um estilo de jogo ofensivo e agressivo, com muita posse de bola e um ataque rápido. O Flamengo, sob sua liderança, aposta em um futebol vistoso e eficiente, sempre buscando o domínio da partida desde os primeiros minutos. A filosofia do treinador também se reflete no aproveitamento da base. Jogadores jovens como o atacante Matheus França e o zagueiro Thiago Maia têm ganhado espaço no time principal, trazendo frescor e energia para a equipe. A aposta em jogadores da base tem sido uma das grandes características do Flamengo nos últimos anos, além de ser uma estratégia de sustentabilidade financeira para o clube. O trabalho do treinador também se destaca pela maneira como ele tem mantido a competitividade do time, mesmo diante de lesões e ausências de jogadores-chave. A adaptação tática tem sido uma das principais armas do técnico, que consegue reconfigurar o time conforme as necessidades de cada competição. Destaques individuais. A força do elenco ao Flamengo em 2025 é uma verdadeira constelação de estrelas, com jogadores de renome internacional que têm sido fundamentais para o sucesso do time. Gabigol, o artilheiro nato, continua sendo uma das principais peças do ataque. Sua capacidade de marcar gols decisivos em momentos importantes o coloca entre os maiores jogadores da história do clube. Outro jogador de destaque é o uruguaio Georgian de Arrascaeta, que tem sido essencial para o meio-campo rubro-negro. Sua visão de jogo, passes precisos e habilidade técnica fazem dele um dos melhores jogadores da América do Sul na atualidade. Arrascaeta tem sido um dos motores do Flamengo, criando jogadas e proporcionando assistências para os atacantes. Além deles, o goleiro Santos tem se mostrado seguro e confiável, garantindo a defesa do Flamengo em momentos decisivos. A zaga, com jogadores como David Luiz e Léo Pereira, também tem demonstrado solidez e segurança, aspectos essenciais para um time que busca conquistar títulos importantes. Por fim, o Flamengo também se beneficia da chegada de novas contratações. O clube tem se reforçado com jogadores de qualidade, buscando equilibrar experiência e juventude para montar um time ainda mais competitivo. Investimentos e futuro do Flamengo. Os investimentos no Flamengo têm sido um dos pilares do sucesso do clube nos últimos anos. Além de reforçar o elenco com contratações pontuais, o clube tem se dedicado a melhorar sua infraestrutura, com projetos de modernização do seu estádio e centros de treinamento. A construção de novas instalações e a renovação das antigas têm como objetivo tornar o Flamengo ainda mais competitivo no cenário mundial. Outro fator importante são os acordos comerciais e parcerias que o Flamengo tem firmado com grandes empresas. A relação com patrocinadores tem sido estratégica para garantir a saúde financeira do clube, permitindo que ele continue investindo em seu elenco e nas suas divisões de base. O Flamengo também tem expandido sua presença internacional, com parcerias em outros continentes e maior visibilidade em mercados fora do Brasil. A marca Flamengo é reconhecida mundialmente, e o clube busca explorar cada vez mais essas oportunidades para gerar receita e fortalecer sua base de fãs global. O futuro do Flamengo é promissor, com uma diretoria comprometida em manter o clube no topo do futebol brasileiro e mundial. Com um elenco talentoso, um projeto sólido e uma gestão eficiente,
o Flamengo parece estar pronto para continuar conquistando títulos e ampliando sua hegemonia no futebol. Fora de campo, a relação com a torcida do Flamengo é sem dúvida um dos maiores ativos do clube. Com milhões de fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo, a nação rubro-negra é conhecida por seu amor incondicional e apoio irrestrito ao time. As arquibancadas dos estádios, sempre lotadas, são um reflexo da paixão e do orgulho que os flamenguistas têm pelo clube. Além disso, o Flamengo tem se destacado pelo seu engajamento nas redes sociais, criando uma conexão ainda mais forte com os torcedores. Com ações de marketing bem-sucedidas e conteúdo exclusivo, o clube tem se aproximado da sua base de fãs, tanto no Brasil quanto no exterior. As redes sociais são uma ferramenta poderosa para o Flamengo se comunicar com sua torcida e fortalecer sua marca. A relação do Flamengo com a torcida vai além do campo. O clube também realiza projetos sociais e culturais em diversas comunidades, promovendo a inclusão e o acesso ao esporte para crianças e jovens em todo o Brasil. Conclusão: o Flamengo é um clube que se mantém no topo do futebol mundial, combinando história, tradição e inovação. Com um elenco de alto nível, uma gestão moderna e uma base de torcedores apaixonada, o Flamengo segue sua trajetória de sucesso, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Em 2025, o clube continua a ser um dos maiores nomes do futebol, e sua torcida espera ansiosamente por mais conquistas, tanto nacionais quanto continentais. Com sua força dentro de campo, seu compromisso com a formação de novos talentos e a busca constante por inovação, o Flamengo está mais do que preparado para continuar sendo um gigante do futebol, conquistando títulos e ampliando sua história repleta de glórias.